Olá pessoal, vamos começar então com mais uma série. Eu já venho falando há um tempo sobre a poesia pré-islâmica e esse é o primeiro vídeo então sobre esse tipo de poesia, né, da tradição islâmica, pré-islâmica, os chamados poemas suspensos. E muito do que eu vou falar é daqui desse livro, Os Poemas Suspensos, na tradução aqui do Alberto Mussa, que é uma tradução direta do árabe para o português, né, com introduções e notas do Alberto Mussa. Então, esse daqui é o chamado Al-Malakat, né, os poemas suspensos. Bom, eu considero a poesia pré-islâmica dentro do conceito de etnopoesia, né, ainda considerando, entendida como etnopoesia no conceito do Jerome Rothenberg. Não apenas por se tratar de uma poesia de tradição oral ou semi-oral, mas pelas condições e pelo ambiente em que ela se faz, em que ela foi feita. Entre as tribos, né, de antigos beduínos em meio ao deserto. Então, a etnopoesia, ela é caracterizada, assim, é a característica de um determinado povo ou etnia que acaba sendo marcada pelos seus valores, os seus mitos, né, e o seu modo único de viver, né? Então, por isso que eu considero a poesia pré-islâmica, por esse contexto do ambiente, por essa questão das tribos, né, e por ser tradicionalmente uma poesia oral, eu considero ela dentro desse conceito de etnopoesia. Tá? Seja como for, a poesia pré-islâmica, ela segue a mesma tradição da grande literatura oral, desde Homero, né, aos muitos textos bíblicos, né, em que os versos eles eram feitos sem aquela base escrita, né, mas eles eram guardados na memória e repassados oralmente entre as tribos, entre o povo, de geração em geração. A literatura árabe, a parte escrita, ela acaba se fortalecendo ou acaba se fixando a partir do Alcorão, né? Depois então da morte do profeta Maomé, no ano de 632. Sendo assim, a poesia pré-islâmica, ou seja, a poesia antes da religião islâmica, antes do Alcorão, ela passa a ser compilada, passa a ser transcrita, né? Passada no papel, vamos dizer assim, por volta ainda de 100 anos depois do profeta Maomé, da morte do profeta Maomé. E a religião pré-islâmica, ela era politeísta, né? Então, antes da religião islâmica surgir com o profeta Maomé, com o Alcorão, as tribos tinham uma religião politeísta, né? Os árabes cultuavam os astros que eram representados por ídolos, né? E o maior centro religioso da península era Meca, que abriga então o templo da Caaba, né? Que estariam reunidos todos os ídolos tribais e a Pedra Negra, né? A chamada Pedra Negra. E essa Pedra Negra, ela é provavelmente, né? Alguns falam que é um pedaço de um meteorito e ela é considerada então um símbolo sagrado, né? Dentro da tradição árabe, islâmica ou mesmo pré-islâmica. O interessante é que com o surgimento, né, do profeta, com a ascensão do profeta Maomé, ele, segundo consta, ele tirou do templo todas essas imagens, todos esses ídolos, né, considerados então pagãos, para instituir a religião islâmica.
No entanto, ele deixou duas imagens. A de Jesus Cristo, que para o islamismo faz parte do corpo sagrado, né, como um profeta. Jesus Cristo, então, para a tradição islâmica, é um profeta importante. E uma segunda imagem que é da Virgem Maria. Embora a visão islâmica da Virgem Maria, diferente da católica, né? Diferente assim, o catolicismo ele tem então essa reverência e essa adoração pela Virgem Maria, né? Como uma intercessora, enquanto que para os islâmicos a Virgem Maria ela é um símbolo da mulher perfeita, né? da estatura da mulher assim perfeita, e ela acaba sendo citada algumas vezes no Alcorão, né? Como essa imagem, essa figura da mulher. Bom, seguindo então adiante, havia então, na época pré-islâmica, uma série de ídolos e de uma religião então politeísta. Em cada tribo aí tinha o seu ídolo, né? O seu tipo de adoração. Bom, por volta do ano de 750 começaram então a surgir as coletâneas dos versos desses recitadores do deserto, né? Até que finalmente surgiu a coletânea, né, de poemas chamada Al-Mu'allaqat, né? Ou traduzindo seriam as suspensas, tá? Que é uma coletânea que inclui 10 dos melhores poetas que formariam então um cânone, né, da época, né? E o título As Suspensas, né, Al-Mu'allaqat, também chamado aí de os poemas suspensos, vem de uma lenda da cultura literária árabe. Então, essa lenda é o seguinte, né? Como os beduínos faziam as suas peregrinações para vários santuários que ficavam espalhados aí por quase toda a península, e Meca estava entre os principais santuários, né, com a sua pedra sagrada, né, a Caaba, e era justamente lá, né, no mês de peregrinação, acontecia uma feira, né, a feira de Ucas, e nessa feira havia um concurso de poesia em que os 10 melhores poetas recebiam uma honraria especial, tá? Então os seus poemas que eram escolhidos, né, entre os 10 melhores, esses poemas eram bordados com fios de ouro em um enorme manto cor de púrpura, que ficava suspenso e era exibido sobre a Caaba. Então imaginem só, né? Entre aí os poetas, 10 poetas com seus poemas bordados com fios de ouro num manto púrpura, e esse manto ficaria então suspenso sobre a Caaba, né? Para que todo mundo, todo o povo pudesse ver e ler, né, esses poemas. Então é uma lenda, né, que veio, né, teve aí a sua força durante essa época. E assim os poemas suspensos, né, da Caaba tornou-se o principal modelo de poesia pré-islâmica que foi conservado pela tradição. E ainda que essa belíssima história, né, permaneça na dimensão mítica, na dimensão lendária, ela acaba dizendo muito, né? Afinal, temos aqui o poeta também, né, ou muito próximo àquilo que o estudioso das religiões Mircea Eliade chamou de técnico do sagrado, ou seja, o homem primitivo, né, o homem não moderno, que teria habilidades, né, ele seria um
técnico para abordar o sagrado, o místico, o sobrenatural, né? O termo técnico serve para a própria palavra poesia, ligada ao ofício. Afinal, poesia possui a raiz no latim poesis, porém a sua origem está no grego, né, que é poiesis, indicando a ideia de criar, de fazer, né, de um ofício. Então vale lembrar também que nos diálogos, né, no Fédon de Platão, há um diálogo que diz assim: depois de servir a Deus, seria Apolo, entendi que um poeta, para ser um verdadeiro poeta, deve trabalhar os mitos, não os argumentos. Ou seja, a dimensão do poeta, a dimensão da poesia, ela está dentro dos mitos e não do argumento lógico, né? Porque aí já é filosofia, mas dentro do mito, da lenda, daquilo que está no imaginário, né? Então a filosofia ela trabalha com o logos, com a razão, o argumento, são características masculinas, são características solares, né? Mais voltadas até para o mundo das manifestações materiais, né? Esse mundo mais concreto, esse mundo solar. A poesia ela já pertence ao mitos, né? A narração mítica, né? Que envolve o fazer, o trabalho, porém envolve também o trabalho no imaginário, envolve a intuição, a inspiração, e tais elementos são lunares, são elementos femininos e estão voltados para o sagrado, para o místico, para aquela dimensão sobrenatural, né? E isso cabe aos poetas pré-islâmicos, né? É justamente essa questão do técnico do sagrado, esse termo do Mircea Eliade, porque dentro da tradição pré-islâmica também, pelos poetas estarem também envolvidos com essa questão da mística do deserto, ou mesmo envolvendo as próprias religiões, né, que cada tribo tinha, né, essa religião mais politeísta. Então, se considera aí, né, o poeta pré-islâmico como um técnico do sagrado, aquele que tem habilidades também de estar envolvido com a dimensão mítica, a dimensão sagrada. Tá? Então, na minha opinião, todo poeta, o grande poeta, ele vai estar inserido, ele vai ter habilidades para trabalhar essa dimensão mítica, essa dimensão mitológica, né? Porque a poesia ela tem origem aí, né? Bom, e isso é um problema para o poeta moderno, né? Para o pensamento moderno, do homem moderno, né? O homem não primitivo. Porque ao se deparar, né, quando o homem moderno ele acaba se deparando com a dessacralização da vida, né, ou como escreveu o mitólogo Joseph Campbell, o homem moderno ele dessacralizou a vida, ou seja, ele tirou da própria vida a sua dimensão sagrada, relegando a ela um mero materialismo. Então, no pensamento moderno, né, do homem moderno, só é considerado, só tem relevância aquilo que faz parte das manifestações materiais, das manifestações concretas, né? Enquanto que a dimensão sagrada ela foi deixada de lado, né? E a nossa civilização moderna ela está calcada nesse pensamento moderno. Bom, sobre a forma e os temas da poesia pré-islâmica, então os poemas suspensos eles pertencem a uma forma poética chamada qassida ou cássida, né? Que tem como característica uma sucessão de versos de dois hemistíquios, né?
que hemistíquio são duas metades de um verso, né, seguindo uma única rima e um único metro, uma única metrificação. Então, a Cassida, que em romaniz é Gazida, ela é um tipo de verso monorrítmico, né, e que surgiu da poesia árabe oral do século VI. Né? E nos séculos X e XI foi adaptado ao persa e ao hebraico, daí se espalhou para o turco e as demais línguas asiáticas também. Tá? E há três importantes grupos temáticos que são reconhecidos pelos antigos filólogos árabes, e esse grupo, né, de temas são resumidos da seguinte forma. Né? Então, existe uma introdução erótica ou amorosa, né? O poema começa falando de um amor, ou falando da amada, né? Tem essa conotação amorosa e geralmente ela é erótica. Depois vem uma narrativa de uma viagem pelo deserto, em que o poeta vai descrever o seu cavalo ou a sua camela. E depois o assunto principal é uma mensagem, que pode ser uma mensagem satírica ou uma mensagem assim de crítica contra o inimigo do poeta, né? Então o poeta muitas vezes, por conta de um desafeto ou de uma inimizade com determinada personagem, né? Seja uma pessoa da tribo, alguém famoso, alguém de outra tribo, ele vai então satirizar essa pessoa no poema. Ele vai criticar esse personagem no poema. Ou, ao contrário, pode ser uma homenagem, um elogio a uma celebridade, né, a um patrono, né, alguém que o poeta tem muito respeito, tem muito afeto por essa pessoa, tá? Então, embora essa estrutura ela nem sempre é seguida dessa forma, basicamente é isso. E também há versos de caráter sapiensal, tá? Os poemas suspensos, assim como acontece geralmente, né, com as Cassidas, falam então da mulher amada pelo poeta, do deserto e do seu ambiente natural, né, do cavalo, da camela, da caçada, né, do jogo, do vinho, e além das qualidades essenciais ao homem, né, que é a generosidade, a coragem, a lealdade e a sabedoria. Tá? Existe também uma fidelidade, uma lealdade à tribo. Né? Então, o poeta ele é leal à sua tribo. Tá? E não há uma liberdade temática como ocorre com a poesia lírica ocidental, né? E também a concisão é uma outra característica básica da poesia pré-islâmica. Os epítetos também são recorrentes, né? Aquelas alcunhas e as metáforas, né? Por exemplo, a camela ela é chamada de cansada e magra, certamente pelas longas viagens, as longas e difíceis viagens pelo deserto. Então a camela ela vai ficando cansada e vai perdendo, né, a sua gordura, ela vai emagrecendo, né, por conta da fome também. Então ela tem que queimar a gordura dela. Um outro exemplo é o de pelo negro. Quem é esse personagem? Né? Ele é o cavalo, né? O cavalo do poeta, né? O cavalo do beduíno. Né? Um outro animal também que é chamado, né, por esses epítetos é a avestruz, que ela é chamada de a de orelhas cortadas, né? Porque não tem orelhas, a de orelhas cortadas.
A espada, ela é chamada de nua e afiada, ou a nua e brilhante. E assim por diante. Existe essa forma deles dizerem sobre esses elementos que fazem parte do ambiente ou do dia a dia do poeta, da tribo, né? E esse tipo de linguagem vai acabar exigindo do leitor um conhecimento profundo desse universo do beduíno, tá? E acaba funcionando como pequenos enigmas dentro do poema, né? Então é muito interessante. E embora o poeta não pudesse escolher livremente o tema que será tratado, né, ele pode, por outro lado, escolher a maneira como tratar esses temas, tá? Então é o jeito de contar a história de cada um. Cada poeta, embora tenha que seguir aquele esquema temático, ele pode contar do jeito dele, tá? E eram muitos poetas diferentes entre si. Por exemplo, o Imru al-Qais, nós encontramos nesse poeta uma certa licenciosidade, tá? Em Zuhair nós temos a sabedoria. No poeta Abid encontramos o niilismo dentro da poesia dele, ou o hedonismo nos poemas do Tarafa, né? A ferocidade do poeta Antara e a astúcia de Nabiga, ou Nábiga, né? É mais correto dizer. E, por exemplo, o poeta Asha tem muito da ironia. Um outro poeta, o Labid, ele tinha uma escrita muito estética, muito elaborada. E tem o Chanfara, que assim, é um dos meus preferidos, né? Ele é o marginal, ele é o suluk, né? Ele é aquele que vive fora da tribo porque foi expulso da tribo, né? Então, assim, existe esse vasto emprego de metáforas, né? Que também se fazem presentes aí nos poemas, e que essas metáforas elas podem acabar se desdobrando em outras metáforas, criando uma cadeia de imagens. É como se através de uma metáfora surgisse outra e outra, e fosse formando uma cadeia, uma teia de várias metáforas, né? E diante dos gêneros, né, dos gêneros canônicos da literatura ocidental, a poesia pré-islâmica ela não chega a ser uma poesia lírica, porque ela não chega a ser uma expressão pura dos estados de espírito, tá? Mas também ela não é uma poesia épica, porque não há uma narração própria do gênero épico, tá? A Qassida é uma afirmação da nobreza de caráter do poeta. Há todo um código de honra que envolvem qualidades e atitudes, além da chamada murua, que pode ser traduzida por virilidade, ainda que essa tradução não seja muito precisa, tá? Mas está relacionada com ser saudável ou ser bom, ser útil, ter qualidades viris, né? E na poesia, a murua, ela é afirmada pela ousadia dos atos, os atos de coragem do poeta, né, para enfrentar o deserto, os seus inimigos, as intempéries. Então, é afirmada por esses atos de coragem, bravura, pela lealdade incondicional, né, à tribo, pelas vitórias nas guerras também. Então todas essas qualidades são exigidas para se viver em um ambiente tão hostil e tão inóspito como o deserto, tá? Outro ponto importante na poesia pré-islâmica é que não se trata de obras ficcionais. Tudo é real. As pessoas, os lugares, os sentimentos,
as experiências, nada faz de conta, tá? Como escreveu o próprio Alberto Mussa, né? É um trecho aqui do livro, ele diz o seguinte: os poetas não eram criaturas comuns. O talento poético provinha da sua capacidade de receber inspiração dos gênios, né, os chamados djinns. Eram eles homens magníficos, heróis dos seus poemas, a despeito de quem fosse o destinatário formal. Não bastava recitar versos, era necessário ter vivido o que se recitava. Tá? Então, para a poesia pré-islâmica, o fundamental você vai escrever versos, mas você vai falar daquilo que você viveu. Os sentimentos têm que ser reais e a experiência ela tem que estar presente. Você tem que viver, recitar aquilo que você viveu. Né? Não dá para criar coisas da imaginação no sentido de escrever um verso, um poema contando uma experiência que você não passou, que você não viveu, ou um sentimento que não pertence a você, que você não sentiu. Né? Não dá para fingir nesse sentido, tem que ser ali. Você vai recitar aquilo que você viveu e aquilo que você sentiu, né? A tua experiência. Então o poeta, ele registrava tudo o que acontecia na tribo. Era o poeta que contava a história, que registrava em seus poemas, como se fossem cronistas da época, né? Os poemas eram como arquivos, documentos históricos que registravam os dias dos árabes, né? Os dias da tribo, né? Então, os poemas eram a única fonte legítima da história de um povo, de uma época, da história da tribo. E o poeta ele era reconhecido e respeitado socialmente. Quando um poeta surgia no meio de uma tribo, era um sinal auspicioso, era um sinal assim de sorte, de bem-aventurança, né? Era um motivo de festas, né, para a tribo, porque a tribo tem um poeta, né? Alguém que vai contar a história, que vai registrar a história, os atos heróicos, os atos de bravura da tribo, né? E os poetas não precisavam pagar o dote, né, das noivas, né? Já os príncipes eram obrigados a cumprir, né, a regra de se comprar o dote quando ele ia casar. Os poetas não precisavam. Então, nesse sentido, os poetas eles eram mais respeitados que os próprios príncipes das tribos, né? E os poetas eles eram temidos pelos grandes emires. Eles temiam serem alvos de desafeto dos poetas, né? De serem criticados ou satirizados nos poemas. Então seria muito constrangedor, né? Para os grandes líderes das tribos, né? Os emires, seria muito constrangedor para eles ter um poeta como inimigo, porque o poeta vai deixar registrado na história, não apenas para a sua tribo, mas para demais tribos, que aquele emir, que aquela pessoa da tribo, ela não prestava, que ela era isso ou aquilo, assim, e era um poema assim cheio de conotações negativas, falando daquela pessoa, muitas vezes daquela autoridade, né? Então, os emires, as autoridades das tribos tinham respeito e tinham um certo temor dos poetas, porque eles poderiam acabar com a reputação deles, né? Por conta de algum desafeto. E, bem como escreveu o Alberto Mussa, em outro trecho do livro, ele diz o seguinte: conhecer esses poetas beduínos, a singularidade de cada um, contraposta à ética altamente codificada da sociedade tribal de 1500 anos atrás, é uma experiência única, incomparável e fundamental.
E é bem isso mesmo, para quem gosta de poesia, para quem tem o prazer, né, de uma boa leitura, de bons poemas, é fundamental conhecer a poesia pré-islâmica. Ela é riquíssima, ela é muito singular e fala de uma experiência única, né? Então é isso, pessoal. Eu vou finalizando por aqui. Esse vídeo é mais um vídeo introdutório, né, sobre o que seria a poesia pré-islâmica, falando um pouquinho da forma, dos temas que são abordados e assim por diante. E a partir então dos próximos vídeos eu vou falar de alguns poetas, né, pré-islâmicos, tirados desse livro aqui, os poemas suspensos, né, Al-Mu'allaqat. E no final da série eu vou fazer um vídeo em particular desse poeta aqui, o Shanfara, ou Shanfara, né? O Shanfara, que ele foi um poeta pré-islâmico, só que ele foi um suluk. Um suluk seria traduzido, seria algo como um mendigo. O mendigo porque ele não tem nada. Ele, na verdade, como o Shanfara, ele foi expulso da sua tribo, tem toda uma história que eu vou contar no livro, e ele ficou vagando sozinho pelo deserto, né? Vivendo de saques ou da ajuda de outros suluques, né? De outros malditos, de outros marginais que também não tinha tribo, que foram expulsos de suas tribos. Então, é um poeta maravilhoso, assim, com versos magníficos, e eu vou tratar dele num vídeo à parte. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Se gostou do vídeo, deixa aí o comentário, deixa aí o like. Se não gostou também, comenta. E vamos seguindo aí com essa série sobre poesia pré-islâmica. E a gente vai provavelmente já na semana que vem com um novo vídeo aí. E aguardo vocês. Um grande abraço e até mais.